É importante que os brasileiros saibam que os Estados Unidos querem invadir o nosso país. E isso fica cada dia mais claro. Invadir militarmente, não só impondo medidas econômicas covardes e criminosas. O argumento todo se baseia no combate ao terrorismo. Como se no Brasil existissem grupos terroristas clássicos. Aqui, os últimos terroristas que nós vimos foram aqueles que atuaram no 8 de janeiro e que no dia 24 de dezembro de 2022 tentaram explodir o Aeroporto Internacional de Brasília no Natal com um caminhão de combustível. Boa parte deles está sendo condenado agora. Esses são os terroristas que o Brasil tem, bolsonaristas. Mas essa lógica de células terroristas que levou os Estados Unidos à guerra ao terror a partir de 2001, levando à morte de mais de 5 milhões de pessoas, destruindo o Iraque, Afeganistão, Iêmen, Paquistão, quer ser trazida para o Brasil. Por quê? Porque agora o Trump tirou da cartola uma ideia de que facções criminosas que devem ser combatidas pela segurança pública são grupos terroristas. Sendo grupos terroristas, autoriza com que os Estados Unidos possam invadir com seu exército, com a sua força aérea, qualquer país do planeta que tenha alguma facção criminosa. E é interessante que ele só considerou facções criminosas como grupos terroristas aqueles grupos que existem na América Latina. Ele não se preocupou com a Camorra na Itália, com a Yakuza no Japão, com a máfia turca, não. Ele se preocupou e a única preocupação dele é a América Latina. Que, aliás, um secretário dele disse que é quintal dos Estados Unidos. E aí a gente tem um deputado ganhando milhões de reais para não trabalhar e prejudicar o nosso país. Não por acaso o Brasil é o primeiro país em água potável do mundo. Não por acaso o Brasil é o segundo maior país em reserva ambiental em termos de florestas. Não por acaso o Brasil tem 98% da produção de nióbio. Não por acaso o Brasil tem 23% das terras raras. Todos elementos utilizados na tecnologia. Não por acaso o Brasil é o 8º maior produtor de petróleo do mundo. Por que será que o Trump está tão preocupado com o Brasil, com a suposta democracia que está sendo atacada? Justamente ele que agora quer definir o que as pessoas vão colocar nos museus dos Estados Unidos, que sitiou Washington, que colocou o exército contra a própria população, que está agora dizendo que mulheres, provavelmente no futuro, não poderão votar nos Estados Unidos. Esse é o grande preocupado com a democracia, aquele crápula que retirou 400 livros de acesso ao público nos Estados Unidos. A tal liberdade de expressão, quem criticar é deportado do país. Quem criticar ele nas redes sociais não pode entrar nos Estados Unidos. Isso é democracia e liberdade de expressão? A quem serve a extrema-direita brasileira bolsonarista? Qual o objetivo de colocar o nosso país numa situação dessa? Hoje, o presidente Lula, felizmente, assinou um decreto garantindo 30 bilhões de reais para os empresários e para o agronegócio prejudicados pelo Eduardo Bolsonaro, pela família Bolsonaro, pela extrema-direita. Graças ao presidente Lula, nós não perderemos emprego. Graças ao presidente Lula, nós teremos um país soberano, que é respeitado no mundo inteiro. E nós não baixaremos a cabeça para a extrema-direita fascista global, que quer se apropriar da nossa riqueza e por isso precisa desestabilizar o nosso país para colocar um testa de ferro, para que ele possa retirar nossas riquezas. É disso que nós estamos falando. Quem defende de fato a democracia e quem defende um golpe de Estado maquiado de suposta democracia, de alguém que no seu país tem prendido inclusive deputados porque discordam, pelo simples fato de discordar, não cometeram nenhum crime. E aqui eles querem dizer que estão defendendo a liberdade de expressão, que não aceitam que as big techs sejam controladas. É uma falsidade, é uma hipocrisia, é uma pouca vergonha. E nós, patriotas de verdade e não patriotas da Shopee, a gente tem que se posicionar, falar duro, denunciar e alertar a população do Brasil. Quem está ao lado do emprego, quem está ao lado da nossa nação e quem é entreguista, quem é capacho dos Estados Unidos. Muito obrigado.